Bom, essa então é a série que nós estamos tratando nesse domingo. E antes de entrar no tema deste domingo, eu queria só, talvez, situar você melhor do que nós conversamos no domingo passado. No domingo passado, nós trabalhamos o texto de Atos capítulo 2, onde a Bíblia diz assim: o Espírito Santo veio como línguas de fogo, e as pessoas, 120 discípulos, começaram a pregar em outras línguas, e cada pessoa que estava naquele lugar, que compunha uma grande multidão de 5.000 pessoas, sendo esta multidão de várias nacionalidades, essa multidão ouvia a pregação daqueles 120 discípulos na sua língua materna. E no domingo passado, nós tivemos essa oportunidade, eu tive o santo privilégio de poder ensinar à luz de Atos capítulo 2, e corrigir também alguns tipos de doutrinas e ensinamentos que são um pouco destoantes do que o texto de Atos 2 ele está ensinando. Atos capítulo 2 não está dando ênfase nas línguas estranhas. Atos capítulo 2 está dando ênfase à grande ação de Deus, era que as pessoas de diferentes nacionalidades estavam ouvindo o que era dito na sua língua materna. Então imagina, se esse fenômeno acontecesse aqui, eu estaria falando com vocês em português, e alguém que é italiano estaria ouvindo a minha mensagem, que era em português, estaria ouvindo em italiano, o americano estaria ouvindo o que eu estou falando em português, em inglês, o alemão estaria ouvindo o que eu estou falando em alemão. Então esse era o fenômeno. Eu confesso que quando nós damos esse tipo de ênfase, até mesmo para melhor dar a compreensão do texto, isso pode também dar às pessoas uma interpretação de que, então quer dizer que a ponte não crê nos dons, quer dizer que a ponte não crê em línguas estranhas, quer dizer que eu vim de uma comunidade de fé, e eu busquei muito este dom de orar em línguas. Eu fiz errado, eu estou errado, tem algum problema? Irmãos, não. Vamos lá. Nós somos uma igreja que acreditamos sim no que a palavra de Deus nos ensina acerca dos dons. E Deus, Ele distribui os seus dons na comunidade. Com qual finalidade? A edificação do corpo de Cristo. Então nós temos diversos dons. E o dom de línguas não é um dom que acabou, mas também não é o maior ou o melhor de todos os dons. O dom de línguas é um dos dons. E o que nós aqui na igreja acreditamos acerca disso? Você pode buscar esse dom, porque a Bíblia ensina que você pode buscar. Mas num contexto de culto coletivo, isso não é estimulado a acontecer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos ensina que se uma pessoa se levanta no nosso meio e começa a falar línguas estranhas, não havendo interpretação, não faz sentido que isto aconteça no meio coletivo, porque ninguém vai compreender. A ação e a evidência do Espírito de Deus no meio da comunidade não vai nos levar à confusão, ela vai nos levar à compreensão. Então o que o apóstolo Paulo ensina? Aquele que fala em línguas, se porventura num contexto coletivo falar em línguas e não houver interpretação, que esse se cale e continue a orar no seu espírito. Porque quem fala em línguas onde não há interpretação edifica somente a si mesmo. Então, assim, no texto de domingo passado, foi muito legal, porque algumas pessoas me procuraram com esse coração aflito, questionando, tentando entender, e isso é super bacana. Outras pessoas vieram dizendo assim: puxa, como foi bom, eu vim de um contexto que eu não entendia bem, e isso agora eu estou entendendo melhor. E nós estamos nessa caminhada, aprendendo. Mas, se porventura você achou que nós não éramos pentecostais, no bom sentido da palavra, a igreja que nasce em Pentecostes, nós somos pentecostais, nós somos cheios do Espírito, mas nós também estamos fazendo esse exercício constante
de desenvolver a nossa fé à luz da Bíblia. Então, essa é uma palavra para tentar equilibrar uma ênfase que foi dada no domingo passado e que talvez pode ter parecido para alguns que nós estávamos desacreditando do dom ou minimizando a importância deste, certo? Então essa não foi a nossa tentativa. A minha tentativa como pastor foi só mostrar que a ênfase de Atos 2 era na compreensão, no que era ouvido e não no que era falado. Bom, estamos agora em Atos capítulo 2, aqui está exatamente em um dia muito especial para o calendário dos judeus, o dia de Pentecostes. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra Pentecostes, mas a origem dessa palavra é literalmente 50 dias. 50 dias o quê? Em referência ao quê? Pentecostes é a marca, é a data de 50 dias em referência à Páscoa, a Páscoa dos hebreus. Os hebreus comemoram a sua Páscoa tendo como referência histórica a saída de Moisés com o povo hebreu do Egito, atravessando o Mar Vermelho em busca da sua liberdade na terra prometida. Então, a Páscoa dos hebreus era este momento que eles comeram um cordeiro. O anjo da morte passa sobre o Egito, não leva a vida dos primogênitos dos hebreus, porque eles tinham nas suas portas a marca do sangue de um cordeiro que havia sido sacrificado. Então, Pentecostes representa o dia da celebração de 50 dias da Páscoa, Pentecostes. A outra coisa que nós temos como uma referência através do povo dos hebreus, ou dos judeus, 50 dias após a Páscoa foi também o dia onde Moisés sobe a montanha para poder receber a lei. 50 dias da Páscoa, o povo recebe no dia de Pentecoste os 10 mandamentos. É neste dia também que o povo recebe a lei de Deus, que eles decidem celebrar as suas colheitas, o Shavuot no hebraico. Então, este dia de Pentecostes não era, quando nós lemos Atos 2, o dia de Pentecostes, a gente pode olhar e dizer assim, isso aqui foi um dia exclusivo, único que aconteceu naquele ano, naquele momento. Não. O dia de Pentecostes era um costume, era uma data dentro do calendário dos judeus que simboliza isso. 50 dias após a Páscoa, o dia onde Moisés recebe a tábua da lei e o dia onde eles estão celebrando e se alegrando acerca da colheita. Curiosamente, no dia da entrega da lei, agora no Novo Testamento, no nascimento da igreja, neste dia histórico, nós estamos vendo o derramamento do Espírito de Deus. Algumas pessoas olham para isso e pensam assim, então o que está acontecendo aqui? Um novo momento do Pentecostes, Deus veio agora e reciclou tudo, jogou o que era do antigo para trás e agora está fazendo uma coisa diferente, está lançando um novo modelo. Não, irmãos. Aqui nós estamos vivendo a inauguração, sim, de um novo tempo. Que novo tempo é esse? A vinda do Espírito Santo. E qual é a relação do Espírito Santo com a lei que nos foi entregue em Moisés? Qual é a relação do Espírito Santo com os 10 mandamentos? Que relação é essa? O profeta Jeremias disse que haveria um tempo, Jeremias viveu 6, 7 séculos antes desse dia de Pentecostes de Atos 2. Ele disse, haveria um tempo onde Deus derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne e ninguém precisaria mais ensinar ninguém acerca do quê? Da lei. Que lei é essa? A lei que foi entregue no dia de Pentecostes, lá na época do Moisés. Ninguém precisaria ensinar sobre essa lei. Por quê? Porque todos os filhos de Deus teriam a lei dentro do seu coração. E o que está acontecendo então? Essa lei ela foi colocada dentro de mim? Não, não. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a viver a vontade e os preceitos de Deus. Aqui nós estamos vendo a relação do Espírito com a lei, porque através do Espírito nós temos agora a vocação, vontade, desejo e até mesmo capacidades do Espírito para o cumprimento dessas leis.
Então, se hoje eu consigo deixar de mentir, isso não é mérito da minha moral, isso é evidência de que existe um outro Espírito transformando a minha natureza. Se eu hoje deixo de roubar, de matar, deixo de tratar o meu próximo como a minha presa ou o meu predador, se eu consigo sanar a inimizade ao meu redor, não é por mérito meu, mas é porque uma profecia está sendo cumprida. O Espírito de Deus está habitando dentro de mim, transformando a minha e a sua natureza. Ele é morada em nós. Então aqui nós estamos vendo, sim, um novo capítulo acontecendo, mas é a continuidade da mesma história. E eu quero ler com vocês então o texto de Atos capítulo 2. É um texto um pouquinho longo, mas não se preocupe, nós vamos terminar no horário hoje. Eu vou correr aqui, porque nós tivemos esse momento especial. Mas eu quero ler Atos 2, a partir do verso 14 com vocês. E nós temos aí no telão para você poder acompanhar. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por um propósito determinado, a pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Isso aqui são palavras de Davi, certo? Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherá da alegria na Tua presença. Agora Pedro mais uma vez diz: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes sobre o trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora estão vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu servo, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e que cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês,
para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertiu e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que Deus possa nos iluminar com o seu Espírito, à luz do entendimento destas palavras. Aqui nós estamos diante do primeiro sermão da igreja. O primeiro sermão nasce nesse contexto, onde as pessoas estavam falando, 120 discípulos falando, as pessoas ouvindo nas suas línguas naturais, nativas, e se perguntando: o que está acontecendo? Que confusão é essa? Esse povo está bêbado. O apóstolo Pedro então levanta para então dar o seu primeiro sermão. O primeiro sermão, gente, deve ser observado com muita cautela, porque existem riquezas aqui. Quais riquezas são essas? A primeira coisa, o primeiro sermão vem com o objetivo de dar razão, explicação, pôr em ordem o entendimento do glorioso plano de Deus para redimir a criação. Presta atenção nisso. O apóstolo Pedro começa dizendo: ei, vocês estão confusos, mas deixe-me explicar e ouçam-me com atenção. Estas foram as primeiras palavras do sermão do apóstolo Pedro. Por que essas palavras são tão importantes? Porque a nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé não é uma desassociação da inteligência, do entendimento, da razão. Na verdade, existem sabedorias divinas contidas na Bíblia que hoje muito mais abraçam a ciência do que conflitam com ela. Existem questões das quais os cientistas estão descobrindo na atualidade, questões das quais o livro divino já estava nos apontando. Antes mesmo da invenção do microscópio, da ideia dos micro-organismos, antes mesmo de uma obstetria moderna, de um pré-natal, dos exames de imagem, os profetas do Antigo Testamento, acerca da gravidez, já eram inspirados pelo Espírito e diziam: quando eu era uma substância informe, sem forma, no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Sabedoria divina, que quando a ciência diz eureka, ela percebe que a fé já estava abraçando aquilo. Quando nós olhamos para o ponto de vista das nossas emoções, a Bíblia já traz conceitos da psicologia. Não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade não é uma doença igual à gripe, que você pega num dia, toma remédio, depois de 3 dias resolve. A ansiedade é um estado. É uma coisa que requer um tratamento. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Isso é psicologia. Isso é profunda sabedoria. Quando nós olhamos para a Bíblia que diz assim: os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento está nas tuas mãos. Vamos olhar para o universo, irmãos. Você sabia que você mora numa bolinha azul chamada Terra, e essa bolinha azul ela é empenada, no bom cearense, ela é pensa? Você sabia disso? Você sabia que a nossa Terra ela é pensa numa angulação de 23,5 graus? Ela não é retinha, ela é torta. Quem tem toque agora vai ficar difícil viver no planeta Terra, mas infelizmente você vive numa Terra torta. E você sabe o que acontece? Porque a Terra é torta, sabe qual é a consequência? Um processo de rotação. E esse processo de rotação garante que a Terra seja um local propício para a vida. Se não houvesse rotação, metade da Terra estaria pegando fogo e metade da Terra estaria congelada. E a pergunta então é: o que fez com que os outros planetas estivessem num certo eixo e a Terra estivesse num eixo diferente? Os cientistas dizem que uma bolinha branca estava voando por aí. E quando ela passou assim a uma determinada distância exata
órbita da bolinha azul, a força gravitacional da bolinha azul prendeu a bolinha branca. Os cientistas defendem a teoria de que a nossa Terra ela é pensa porque ela exerce uma força gravitacional com a Lua e a Lua exerce uma força gravitacional com a Terra. Se não fosse isso, não haveria vida na Terra. Os caras fazem cálculo, fazem teoria, quando a Bíblia está dizendo o quê? Os céus anunciam a glória de Deus. Se nós estivéssemos 100 mil quilômetros mais próximos do Sol, ou 100 mil quilômetros mais distantes do Sol, nós não teríamos vida. Se o pH dos nossos oceanos, que é o mesmo número semelhante ao sal do nosso sangue, se isso fosse diferente, não haveria vida na Terra. E como esses dados, existem vários outros dados, onde nós estamos entendendo que a nossa fé, ela não é louca, ela não é insensata, ela é uma fé sábia, ela é uma fé inteligente, ela é uma fé que quando se posiciona diz, deixa eu trazer luz, entendimento e consciência para algumas coisas. Que tal falar de neurociência? Alguns estudiosos, eu não sei se você sabe, mas quando você faz assim na sua mão, você sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo para que sua mão faça isso? Existe uma contração muscular. O que contrai o seu músculo? Por que muita gente morre de choque elétrico? Sabe por quê, gente? Porque pega num fio eletrificado e pega aqui, ó. O que acontece? O que retrai os nossos músculos? Impulso elétrico. Se você pega num fio assim, você não fica grudado. Se você pega assim, impulso elétrico, você trava no fio. Quando você faz alguns exames de imagem, você consegue detectar quando há um estímulo cerebral para que haja uma movimentação no nosso corpo, há o estímulo do impulso elétrico. Num exame de imagem, você consegue ver feixes de luz passando entre os neurônios. Os estudiosos estão vendo hoje, fazendo exames, consultas, diagnosticando pessoas que tem má formação neurológica pelas más experiências que tem, experiências de mentira, de violência, de abuso, experiências doloridas. O que essas experiências geram em nós? Traumas. O que é um trauma? É uma ligação neural, são pontes entre os neurônios que elas foram ligadas de forma errada, não eram para ser ligadas dessa forma. Quando essas ligações acontecem, é como alguém que está ligando um circuito elétrico e ele liga de forma errada. O que acontece? Curto-circuito. Curto-circuito, escurece. Pois neurocientistas estão fazendo exames de imagem, constatando que nas nossas áreas no cérebro, onde existem essas deformidades neurais, não se consegue ver mais os feixes de luz passando. Isso é ciência. Mas o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos na condição do pecado, do abuso, do trauma, da violência, da deformação do ser humano, ele diz que antes nós éramos obscurecidos no nosso entendimento. Primeira coisa importante acerca do primeiro sermão da igreja: nós estamos diante de uma fé que tem razão. Nós estamos diante de uma fé que tem sabedoria. Quando a sabedoria humana se propõe a excluir a sabedoria divina, é o que está acontecendo aqui. Uma manifestação do Espírito de Deus. As pessoas preferiam se agarrar à sua sabedoria. Elas olharam para a manifestação de Deus e disseram assim: estão bêbados. Em outras palavras, é loucura, é desprezível, é descartável. Não vamos dar crédito a isso. Aí o apóstolo Pedro se levanta e diz assim: deixa eu explicar para vocês. Não joguem isso fora. Sabe por quê, gente? Porque a sabedoria humana, desassociada da sabedoria divina, vai sempre nos levar para um lugar onde a vida perde sentido. Como assim, pastor? Pensa comigo. Depois que o homem tira Deus da história e começa a se agarrar na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, onde é que a gente está parando, gente? Nós caímos no modernismo, nós estamos agora vivendo um contexto de uma verdade líquida. O que é a verdade? É o que eu sinto, é o que eu penso, é a minha narrativa, isso é a verdade. Nós conseguimos promover já 2 guerras mundiais, estamos colhendo amargos frutos das nossas escolhas.
O ser humano está sendo deformado, a família fragilizada. Nós estamos defendendo uma boa moral, onde você precisa satisfazer os seus desejos. Então se você está sentindo que você é um rapaz, tem que casar com um rapaz, o seu sentimento é a verdade, então casa com esse rapaz. Mas daqui a pouco, quando o rapaz disser assim, mas agora eu estou sentindo a vontade de casar com uma menina de 2 anos de idade. E aí, em prol desse desejo, a gente vai legitimar as coisas também. Então nós estamos caminhando para uma liquidez, que no fim, as doenças emocionais estão aumentando a rodo, sabe por quê? Porque o homem e a mulher estão perdendo o seu senso de propósito, não sabem mais a razão da sua existência, porque não sabem mais o que é mentira e o que é verdade, estão desprezando a sabedoria divina, e a consequência disso, a vida vai perdendo sentido. E o apóstolo Pedro então diz, olha, a fé é racional, a fé é inteligente, a fé é capaz de dar explicações e razões coerentes. E aí ele evolui o seu discurso, chamando para o seu esboço um profeta. Ele faz no seu esboço a menção do profeta Joel, que viveu 700 anos antes daquele dia. E o que ele está fazendo então aqui? Ele está realinhando a nossa perspectiva. Alguém aqui já dirigiu um carro desalinhado? Um carro desalinhado, quando você dirige ele, sabe que 2 coisas acontecem. A primeira, se você tira a mão do volante, ao invés de andar reto, o carro sai do caminho e se desvia. A segunda coisa, se você permanece andando num carro desalinhado, pensando assim, o segredo é só não tirar a mão do volante. Sabe o que acontece? Esse carro começa a ter trepidações internas, e porque você está com força segurando o volante, você vai começar a trepidar também, e o seu carro vai começar a estragar de dentro para fora. A humanidade que virou as costas para Deus é como um carro desbalanceado. Ou ela vai sair do caminho, vai capotar e vai se perder, ou ela vai tremer até quebrar de dentro para fora. A vida religiosa, ela é assim, ela é um carro desbalanceado, onde nós estamos tentando pela nossa moral segurar o volante. A gente vai tremendo, porque o importante é ficar no caminho, irmão. Mas nós não sabemos que nós estamos quebrando de dentro para fora. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando agora é realinhando a nossa perspectiva. Por quê? Porque se nós não temos uma perspectiva realinhada, se nós não casarmos entendimento com fé, a nossa vida vai quebrar. E aí, breve brincadeira com vocês. Olha só, me ajudem aí, você que é bom de perspectiva. Pode passar. Perspectiva humana. Me diz que animal é esse? Fala aí para a pessoa do seu lado, você acha que animal é esse aí? Uma zebra? Está bem pertinho. Quem falou zebra, passou raspando. Hã? Um tigre, rapaz, passou muito perto. Pode passar o slide. Pastor está mentindo? Não, irmãos, é porque o tigre está do lado da flor ali, ó. E a zebra passou correndo ali. A perspectiva humana, muitas vezes o nosso hiperfoco, confiar na nossa própria sabedoria, não nos permite compreender de que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe uma obra de arte sendo construída por Deus, que é muito maior do que a nossa inteligência, do que os nossos sentimentos. Nós não temos a noção completa das coisas através das nossas lentes. Pedro, então, ele tira o zoom, que muitas vezes nos limita a entender o sentido da vida, e nós somos convidados agora a enxergar o sentido da vida através das lentes de Deus. O que Pedro faz? Vocês não estão entendendo agora, mas deixa eu dizer uma coisa, há 700 anos atrás, um profeta falou sobre essas coisas. Nós estamos diante de um Deus que é dono da história. Antes que eu viesse a existir, Deus já estava conduzindo todas as coisas. Quando eu deixar de existir, Deus continuará no trono da história. Pedro está chamando aqueles ouvintes a entenderem, quando ele chama Joel, e ele menciona o rei Davi no seu sermão, ele está tentando nos mostrar isso. Existe uma trama muito maior do que a minha própria vida. A minha e a sua vida é um pequeno pedaço
nesta história e nessa trama. Deus, vocês estão achando que a gente está bêbado, vocês estão achando que a gente está maluco, pois deixa eu dizer uma coisa, Deus em nenhum momento perdeu o controle. Eu e você estamos envolvidos em algo muito maior do que nós podemos imaginar ou conceber. Vem antes de nós e permanecerá além de nós. O primeiro sermão da igreja coloca Cristo no centro de todas as coisas, e esta verdade está dando sentido à vida. Pedro está falando que um profeta estava anunciando 700 anos e apontando para Cristo. Pedro estava falando que do rei Davi viria a descendência do nosso Messias. Pedro está nos colocando diante da verdade de que Cristo precisa ser o centro da nossa vida, porque do contrário, ela não vai ter sentido. Do contrário, nós vamos continuar olhando para a figura tão perto, tão perto, tão perto, dizendo assim, é um tigre, é uma zebra, é uma chita, na verdade era uma borboleta. A pregação do Evangelho tem um único objetivo: expor Jesus Cristo, e Ele está no centro, e a nossa vida deve se voltar para Ele. Irmãos, não adianta buscar uma palavra para ser alguém melhor. Eu vim para a igreja hoje, por quê? Porque eu estou tão errado na vida, eu quero ser alguém um pouquinho melhor. Pastor, trouxe meu marido aqui, amém, mano, trouxe seu marido para quê? Para ver se ele se ajeita. Não adianta buscar uma palavra para ser alguém melhor, ou para alguma coisa boa na sua vida acontecer, ou para alguma coisa dar certo. Essa não é a proposta. A nossa espiritualidade não é esotérica. Eu não vim para cá para sentir agora estou sentindo uma coisa, estou mais leve, estou me sentindo melhor. Não tem a ver com isso. A nossa espiritualidade não é como a de quem lê um horóscopo. A nossa espiritualidade não é como alguém que tira um bilhete da sorte num biscoitinho chinês e acha que aquilo é uma verdade sobre a sua vida. Não. A nossa transcendência e busca por Deus deve ser uma atitude de quem reconhece que precisa ser realinhado, de quem precisa ser ajustado, de quem precisa ser direcionado, onde Jesus está no centro. Tem muita gente que às vezes pisa na ponte só uma vez, vai embora e nunca mais volta. Por quê? Porque às vezes tem uma expectativa frustrada. Acha que vai chegar aqui e vai ter um discurso de autoajuda e vai sair daqui para explodir o inferno e conquistar o planeta. Isso não é o Evangelho. Não dá para pregar isso na igreja. Vamos alugar um centro de convenções, fazer uma palestra e aí sim, mas na igreja não. A igreja vai aprontar que o homem não é o centro. Cristo está no centro. E a nossa vida precisa se converter a Cristo e não Cristo a nossa vida. A nossa vida tem que se converter aos desejos de Cristo e não Cristo se convertendo aos nossos desejos. Depois que o apóstolo Pedro ensina isso, colocando Cristo no centro, nos abrindo a perspectiva, olhando e enxergando um plano muito maior do que a nossa vida, aí nós vamos ver o empoderamento do Espírito. Agora que vocês entendem essa verdade, vocês vão ter poder. É o poder do Espírito de Deus que está operando em nós. O teólogo John Stott diz isso. Pentecostes não foi o cumprimento de uma experiência espiritual privada, mas o equipamento da igreja para viver o Evangelho, para viver em missão. Irmãos, o primeiro sermão da igreja não tem como objetivo mudar somente a nossa intelectualidade. O primeiro sermão da igreja não tem como objetivo mudar a nossa cabeça somente. O primeiro sermão da igreja é um empurrão de Pedro para que a nossa vida fosse transformada. E o fator condicional a isso é que isso não é uma expressão íntima e particular, mas isso é uma expressão coletiva. A minha vida está sendo transformada para um bem que é maior do que o meu. A minha vida está sendo transformada porque Deus quer me colocar em um contexto comunitário. Por que eu devo buscar a Cristo como meu centro? Pense sobre isso. Quando Cristo é o centro da minha vida,
e o Cristo é o centro da sua vida, presta atenção nisso, aqui está Cristo. Eu digo assim, Cristo é o centro da minha vida, eu vou em direção a Ele, eu vou buscá-lo. E aí, o meu amigo Alisson, que está ali, que comeu bem pouquinha carne, parabéns, viu? Focado, não comeu gordura, parabéns, vou usar como exemplo do culto por causa disso. Queria usar o Tiago Calou, mas não dá, a gente sabe. O Alisson está aqui e diz assim, Cristo é o centro da minha vida, ele prossegue para Cristo. O Johan está aqui dizendo, Cristo é o centro da minha vida, ele prossegue para Cristo. O que acontece? Cristo se torna a intercessão dos nossos relacionamentos. Cristo se torna o mediador das nossas relações. Isso o coloca como esta intercessão daqueles que estão buscando e têm o mesmo objetivo. É por isso que eu e você, nós nos chamamos de irmãos e irmãs. Isso só pode acontecer de forma genuína e verdadeira quando Cristo está no centro. Porque se Cristo não estiver no centro, isso é uma balela religiosa de quem está desalinhado, ou vai sair capotando do caminho, ou vai quebrar na estrada. Isso é balela. Quando uma pessoa diz, irmão, irmã, paz do Senhor, e quando vira as costas, sai detonando o irmão, a irmã, Cristo não está no centro. Quando numa casa de uma família tem lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ali há um antro de inimizade, competição, violência, animosidade, medo, Cristo não está no centro. Porque Ele é a intercessão das nossas relações. Cristo no centro, a minha vida passa a ser mediada por Jesus. Quando eu olho para alguém, antes de eu me dirigir a essa pessoa, as minhas palavrinhas, elas vão atravessar Jesus. Por que a Bíblia recomenda que o crente não use palavra torpe, de baixo escalão, palavrão? Por que o crente está dizendo, vocês falem em salmos, em cânticos espirituais? Por quê? Por que a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder? É nessa consciência de que, uma vez que Cristo está no centro, os nossos braços, antes de abraçarem alguém, eles atravessam Jesus. As nossas palavras, antes de chegarem no ouvido de alguém, elas atravessam Jesus. As nossas ações de serviço, os nossos olhares, antes de se dirigirem a alguém, atravessam Jesus. Então o apóstolo Pedro está explicando estas coisas. Jesus está no centro. E isso é o que? A evidência do Espírito que transforma a nossa vida. E aí ele começa a pregar o Evangelho. Aí ele expõe as boas novas. Por que isso é tão importante, irmãos? Um cristão que não consegue compartilhar as boas novas é uma grande tragédia. Pastor, você está me chamando para ser um missionário, evangelista, um pregador, um palestrante? Não estou te chamando para ser isso. O próprio apóstolo Pedro disse assim, estejam sempre prontos para responder à esperança que vocês têm. Quando eu e você, nós não sabemos compartilhar e pregar o Evangelho, nós somos uma tragédia, porque nós não conseguimos entregar às pessoas a razão da nossa esperança. E o apóstolo Pedro então faz uma didática muito simples, para que eu e você possamos mantê-la viva na nossa memória. Ó, aqui o esboço da pregação dele. No verso 22 ele fala, Cristo veio ao mundo, Ele era perfeito, Ele cumpriu toda a lei, Ele era o Filho prometido de Deus, Cristo é o nosso Messias. Se alguém me perguntar qual a razão da sua esperança, por que você vive diferente, por que você trata as pessoas diferente? Porque eu creio num Jesus que foi enviado por meu Deus ao mundo, para cumprir uma história e uma promessa, tem vida. Verso 23, o apóstolo Pedro diz então o quê? Mas, homens cruéis, e vocês, ou seja, a maldade humana levou aquele que não merecia para uma cruz. O verso 24, Pedro diz, mas ele ressuscitou. Qual a razão da sua esperança, Johan? A razão da minha esperança é que o meu Deus, que é um Pai, enviou Jesus para o mundo. A razão da minha esperança é porque eu era mau. Eu fui como aqueles cruéis que, ao invés de gritarem Hosana,
eu gritei, morre aí e deixa eu viver a minha vida. Mas eu continuei tendo esperança, porque mesmo tomando este tipo de atitude, andando distante de Deus, vivendo como se ele estivesse morto, das trevas o meu Deus ressurgiu. Ele saiu do túmulo. Verso 24. E agora eu tenho a oportunidade de andar num novo caminho. Verso 38. Se arrependa. Qual a razão da sua esperança, Johan? É porque essa verdade que meu Deus veio ao mundo na forma de Jesus, morreu numa cruz e ressuscitou, me deu uma nova oportunidade de viver. Arrependimento. Eu tenho uma chance em Cristo Jesus de mudar o meu caminho. Verso 21, e ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa boa nova não é só para mim, essa boa nova é para quem pergunta a razão da minha esperança. E é uma tragédia não saber pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós não entregaremos esta mensagem para o mundo. Arrependimento, verso 38, confessar, verso 21. E agora? E agora eu creio. Eu creio que eu estou vivendo diante de um Deus que tem promessa para mim, e não só para mim, mas para todos, e não só para todos, para minha família, para as gerações que hão de vir. Eu creio nisso, eu vivo agora pela fé. O apóstolo Pedro está nos dando um esboço, o sermão do Pedro é esse aí. Se você quer tirar uma foto para você começar a pregar o Evangelho, está aqui. Essa é a pregação do Evangelho. Promessas para quem crê. E depois que nós olhamos para isso, o ensino então é, vão, preguem esse Evangelho, vivam esse Evangelho, compartilhem estas verdades a partir da sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele foi dado a nós para que nós pudéssemos viver em missão. E aí, 3 movimentos que nós podemos olhar até aqui, que são importantíssimos. Primeiro movimento, nós estudamos sobre isso no primeiro capítulo de Atos. Esperem. O texto sagrado diz, Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que se cumpra o que foi dito. Fiquem em Jerusalém até o derramar do meu Espírito. Esperem. Em Atos capítulo 2, o imperativo agora é outro. Agora que o Espírito foi derramado, recebam do meu Espírito. E agora nós entrando em Atos capítulo 2, onde o Espírito desce sobre todo o povo de Deus, o imperativo é vão. E aqui é um chacoalhar de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque eu e você não podemos inverter essa ordem. Em outras palavras, o que é que você está esperando para compartilhar o Evangelho? Se você compreende que você está numa história muito maior que a sua, se você já encontrou na fé razão e inteligência, se você tem frutos na sua vida de arrependimento que estão te levando a ser tudo que Deus está te chamando a ser, o que é que você está esperando? Se você já recebeu o Espírito de Deus, o que é que você está esperando? Porque a ordem para quem recebeu o Espírito não é esperar. A ordem de quem recebeu o Espírito é ir. Baseado em que eu estou falando isso? Jesus, quando entra na sinagoga, o seu primeiro sermão, 30 anos de idade, entrou na sinagoga, colocou o paninho na cabeça, abriu a Bíblia em Isaías. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19 diz isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Primeiro esboço de pregação de Jesus. Aqueles que são cheios do Espírito de Deus estão sendo cheios para quê? Para proclamar. Para ir em nome de Jesus, para promover o que se é possível promover somente quando Jesus é a intercessão dos nossos relacionamentos. Domingo passado eu disse isso e continuo a dizer, você quer ver uma língua estranha que o mundo precisa começar a ouvir da boca de um cristão cheio do Espírito Santo? Me perdoe, eu estava errado. Essa é uma língua poderosa que o mundo está precisando compreender a partir da boca do cristão cheio do Espírito.
Sabe uma língua poderosa que esse mundo precisa compreender a partir da boca de um crente, de uma crente cheia do Espírito Santo de Deus? Você está livre do mal que você me causou. Eu te libero, eu te perdoo. Nós somos cheios do Espírito de Deus para proclamar. Nós somos cheios para a proclamação. Todo cristão, independente da vocação, é chamado a se juntar à missão de Jesus, de espalhar a esperança do Evangelho. E eu termino essa manhã conversando com você hoje, à luz do que Pedro disse em Atos 2:37. Talvez nessa manhã você está aqui, e tudo isso que eu falei faz um sentido especial para você, entra na sua cabeça como uma convicção, mas você olha para a sua vida e diz assim, e agora? O que nós devemos fazer? E Johan, eu estou entendendo, eu quero por fé receber essa mensagem, eu quero por fé reconhecer que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E agora, o que nós faremos? A resposta do apóstolo Pedro é, creia nessa mensagem de todo o coração, é o primeiro passo. Acredite no que a Bíblia diz. Acredite na obra que Jesus fez enquanto em vida. Acredite na comunidade. Acredite que o Espírito Santo está no nosso meio para ter uma relação íntima e profunda com você, que vai reconfigurar os seus relacionamentos. Acredite nisso. Como um carro que precisa ser realinhado, não dá para fazer a obra andando. Talvez foi por isso que você parou aqui na ponte hoje de manhã. Você parou aqui porque talvez o Espírito de Deus te trouxe para cá para dizer assim, do jeito que você está indo vai dar tudo errado. Mas se você confiar, se você admitir, se você parar, se você entregar, se você se abrir, se você depender, se você tiver essa iluminação do Espírito, porque isso aqui é uma obra do Espírito. Quando eu e você perguntamos assim, o que eu posso fazer para receber Jesus? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que diz para você, eu cheguei. E essa pergunta só está passando na sua cabeça, no seu coração, e essa vontade só está aí, porque eu estou aqui. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você está nessa condição, nessa manhã, de dizer, o que eu posso fazer agora? O que me cabe? A resposta do apóstolo Pedro é essa, simples, sem autoajuda, sem euforia. A resposta é, receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se arrependa dos seus maus caminhos. Seja batizado para receber o Espírito de Deus. Hoje, quando eu acordei 5 horas da manhã para orar aqui, quase que eu liguei para o Robertão. Robertão, enche uma caixa d'água aqui, vai ter batismo. Esse batismo é só uma simbologia, porque quando eu e você nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados, inseridos na família. Nós não precisamos de 2, 3, 4 batismos. A Bíblia nos ensina o quê? Um só batismo. O apóstolo Pedro dizia, quando eles criam em Jesus, aí eles eram batizados. Ou seja, desculpa irmão, respeito a sua tradição, a minha também foi assim. Quando era criança, alguém me deu um banho lá, botou uma água em mim, mas o ensino da Bíblia, me perdoe, mas eu vou ensinar a Bíblia. O ensino da Bíblia não é esse. O ensino da Bíblia é que depois que você crê, você é batizado. Não dá para furar o game não. Então eu vou batizar porque aí vai crer. Não, não funciona assim não. Depois que você crê é que você é batizado. É o que a Bíblia ensina. O que faremos? Entregue sua vida a Jesus. Se arrependa dos seus maus caminhos e seja batizado pelo Espírito. Quero convidar você a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. E ter um momento de oração.
A sua oração é respondendo ao Espírito de Deus essa pergunta: o que eu preciso fazer, Senhor? Eu não tenho essa resposta para você. O que você precisa fazer? Enquanto nós estamos de cabeças baixas, olhos fechados, em oração, se você hoje entende que o que você precisa fazer é reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você hoje entende que você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, se você hoje entende que essa promessa da vinda do Espírito de Deus é para você, se você entende que hoje é o dia de você reconhecer a Cristo como seu único Senhor e único Salvador, nós queremos orar pela sua vida. Enquanto estamos de cabeça baixa, olhos fechados, se alguém neste auditório gostaria de tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, onde você está, para que nós pudéssemos orar por você. Alguém nesta manhã gostaria de fazer isso? Deus abençoe a sua vida. Alguém mais gostaria de fazer isso? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos celebrar a ação do Teu Espírito, que nos ensina sobre a verdade, mas também que nos leva ao arrependimento. Nós, como comunidade de fé, oramos para que estas pessoas que estão tomando hoje no seu coração esta decisão, reconhecendo a Jesus, se arrependendo dos seus maus caminhos, para que elas sejam também batizadas pelo Teu Espírito. Nós rogamos por isso, para que o Senhor firme os seus pés na caminhada, e para que a cada dia elas venham a aprender um pouco mais do Senhor. Que o Senhor nos use como uma comunidade de fé, extensão de uma família, que tem Jesus no centro, para poder tratar a todo mundo, primeiramente atravessando Cristo. Nós oramos assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.